E aí, gente linda, tudo bem? Aqui é Johnny Freitas, do canal Sexualidade e Intersecções. Gente, eu estou vindo nesse dia especial, que é dia 28 de junho, pra só fazer um vídeo, tentar fazer um vídeo rápido falando da importância do dia de hoje, né? Que é o Dia Mundial do Orgulho LGBTI. Pra quem não sabe, hoje faz ainda 50 anos, né, de Stonewall, que foi aquele bar onde teve aquela revolta de pessoas lésbicas e gays e trans também contra a repressão do governo americano e no caso ali do governo de Nova York contra as pessoas que eram LGBTIs, né? Eu vou incluir nisso também. Então esse dia é lembrado no mundo inteiro. Porque foram 3 dias de luta contra a polícia, contra a repressão, porque era crime nos Estados Unidos ser homossexual, então ser trans era pior ainda, né? Nem se discutia nessa época essas questões abertamente, porque eram consideradas pessoas criminosas simplesmente por amar o igual, né? Pessoas trans por transcenderem a questão biológica do sexo, por ter sua identidade oposta ao seu sexo físico, e intersexo nessa época o que se tinha era tudo mutilado, né? Tipo, não tinha nem conversa sobre isso, né? Tava ali em pleno John Money fazendo as suas atrocidades com os bebês intersexo, né? A gente precisa discutir sobre o dia de hoje, comemorar, porque a gente tem muito pra comemorar, sim, e tem muito pra ficar triste. Comemorar porque o Brasil, né, foi o 43º país esse ano a criminalizar a homotransfobia, né? E também a gente enquadra a interfobia aí, porque são todos os casos que discriminação baseadas em orientação sexual, identidade de gênero e não como conformidade de gênero, e de intersexo entra nisso, né? Mas então nós, em todo o mundo, somos mais de 40 nações que permite que pessoas do mesmo sexo possam se casar legalmente no civil e também que possam ter os mesmos direitos iguais de pessoas heterossexuais, né? Então é um número grande, só que se a gente for traçar no número de países, que nós somos 193 países, ainda tem muito que se fazer para alcançar equidade e liberdade para todos, né? Que mais? Pessoas trans também nesses mesmos 43 países, né, 40 países, também têm seus direitos de mudança de nome e gênero em seus documentos, é algo conseguido por lei, porém, são poucos os países, né, por volta do mesmo número de países que permitem o terceiro gênero, por exemplo, que são 15, que permitem que a pessoa trans mude a documentação sem necessidade de esterilização, ou seja, de fazer a cirurgia de adequação sexual. Que quando a pessoa, ela quer, porque ela quer que o seu corpo e a sua mente fiquem igual ao seu genital, beleza, que ela faz isso porque ela quer, porque ela tal. O problema é quando você, para ter um documento que seja compatível com o seu fenótipo e com a sua identidade de gênero, você tem que fazer uma cirurgia, se você não quer fazer. Então, é complicado. Por mais ter esses números de países que façam, ainda muitos obrigam a cirurgia para fazer, né? Em relação à intersexualidade, a coisa é muito mais triste, muito mais apagável, porque há mais de 50 anos se normatizou essa ideia de que tem que se fazer cirurgia em bebê que nasce com genital ambígua, e se você tem um grau de intersexualidade, você tem que fazer hormonioterapia de acordo com seu genital, não de acordo com sua identidade de gênero. Então, isso ainda existe muito. Só 15 países no mundo que tem uma abertura maior para isso, né? Através do reconhecimento do terceiro gênero, que reconhece a intersexualidade como um fator biológico de um gênero a mais, no caso de um sexo, né? E permite os documentos desse jeito. Porém, de países que criminalizam, assim, tipo, não permitam que você faça uma cirurgia num bebê sem que ele possa escolher, então você tem que deixar ele crescer e aparecer qual que é o sexo psíquico dele, né? Porque você não pode escolher o sexo pra alguém, né? Da pessoa tem que manifestar isso, se ela é intersexo, ou mesmo se for trans, ela tem uma disforia de gênero, ela que tem direito de manifestar. Só Chile, Malta, Portugal, né? Alguns estados dos Estados Unidos, Canadá, se eu não me engano, a Bélgica está com um processo sobre isso, e também um estado da Tasmânia, na Austrália, para proibição de cirurgias mutilantes. O restante, né, os 15 países ainda, e o restante do mundo, permitem que
se faça esse procedimento em prol de você normatizar uma genital de uma pessoa que você não sabe o que ela vai ser quando crescer em relação à identidade de gênero, nascendo com o sexo com características de ambos, né? É muito triste. O movimento intersexo ainda tem muito que conquistar em relação à liberdade do seu próprio corpo, autonomia e dignidade da pessoa humana. Então, mesmo esses montes de coisas que eu falei pra vocês, é a parte positiva, né? Mas a gente pensar em 193 países, ainda é 40 e vai diminuindo conforme vai vindo as letras que tem a seu respeito total, pelo menos por lei. Mas se você for pegar o lado negativo de tudo isso, a gente tem ainda 70 países que criminalizam relações homoafetivas e de quebra também acabam atacando pessoas trans nesse eixo. Pessoas intersexo nem existem, também acabam sendo mutiladas, né? Boa parte, sim, são na África, no Oriente Médio e no Sudeste Asiático. Tem também países que são muçulmanos e cristãos, não é uma característica só de muçulmanos, então a gente tem que parar com isso. Falar, sabe porque é culpa do muçulmano? Não, tem muitos países cristãos na África que fazem a mesma coisa, tem os muçulmanos que, em vez de progredir, regrediram nessa, né, em relação à questão social. A gente sabe que na Idade Média eles eram muito mais avançados, eram muito mais progressistas, né, que conservadores, hoje são extremamente conservadores, e o Ocidente conseguiu avançar muito, né? A gente tem que agradecer um pouco também a Reforma Protestante, que foi uma coisa que ajudou bastante, né? Só que agora parece que os ideais da reforma estão sendo apagados, o pessoal quer juntar Estado e Igreja, mas tudo bem. Então a gente tem muita coisa para comemorar, principalmente por estar vivo, por estar podendo militar, por poder não ser quem você é, mesmo que você a gente estando no país que mais mata LGBTs aqui no Ocidente todo, né? Ainda por crimes de ódio, porque você é morto por característica biológica, característica de identidade de gênero ou de orientação sexual, ainda tem isso. Então é uma tristeza, ainda mesmo estando num governo que tenta de toda maneira fingir que isso não existe, acha que tudo é mimimi, ignora, tenta acabar com o conselho LGBT, acabar com o direito humano dentro da questão de luta LGBT dentro do governo, né? Corta verbas que são relacionadas a tratamento de HIV, que atende não só LGBTs, atende toda uma população hétero também e cisgênero, né? Então, desse meio dessa confusão toda, ainda a gente pode tá lutando. Então, mas a gente tem vários motivos para ficar feliz, mas ainda tem muita coisa para lutar. Tem 70 países para descriminalizar as relações. Tem um mundo todo para a gente procurar dar equidade para as pessoas LGBTIs, né? Então é isso, eu queria falar nesses 50 anos. Muita coisa mudou, né? Mas não foi ainda o suficiente para todo o planeta, né? A maioria do planeta ainda persegue, ainda exclui, ainda elimina pessoas por terem orientação sexual, identidade de gênero, sexo biológico divergente de uma norma que foi construída por questões religiosas, por questões sociais mais modernas, né, diferente de outras épocas e fases do nosso planeta, né? Infelizmente a gente não tem aquele olhar humano com o outro ainda, e mesmo olhar para os animais, que tudo isso existe na natureza, animal, vegetal, e vive em harmonia. A gente que tem consciência, tem signos de comunicação, e ainda mata um outro por questões tão banais, né? Era isso que eu queria falar hoje no Dia do Orgulho. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curta, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, tá? No Instagram, no Face, no Twitter, e beijão, até mais. Eu tenho muitas novidades e próximos vídeos bem legais para falar para vocês. Beijos.